Olá, filhas e filhos do Reino de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje estou aqui, eu, pastor Fernando Moraes, estou aqui hoje para trazer um alerta ao seu coração. Sabe, eu estava buscando a Deus, pedindo uma direção de Deus para um vídeo, para fazer esse vídeo. E Deus me mostrou essa mensagem para falar ao seu coração. E hoje eu quero falar com pessoas que estão na presença de Deus. Eu quero falar com pessoas que são cristãos, que fazem ou não a obra de Deus. Seja você membro, participante, ouvinte da palavra de Deus, obreiro, pastor, enfim, é para todos. E hoje Deus ele veio trazer uma palavra para você. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida e te falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Hoje eu vou falar de três pecados que estão destruindo a igreja, destruindo os cristãos, e Deus abomina, Deus não aceita esses pecados. Sabe, o que eu quero dizer hoje para você, talvez você não saiba, existe um espírito chamado quebra do altar. Esse quebra do altar, ele está criando força a cada dia. A cada dia que passa, ele tem criado força e atuado dentro das igrejas. Esse é um inimigo que ele não manifesta, sabe? É um inimigo que age em oculto, é um espírito, um encosto que age, e ele age muito no pensamento e no lado das emoções de cada pessoa. Sabe? Por isso você tem que tomar muito cuidado. Que primeiras coisas que ele faz é tentar trazer algo para você para te contaminar. E através desses atos, né, que você ouve ou vê, muitas das vezes você acaba cometendo esses três pecados que Deus não aceita. E esses três pecados têm destruído grandes homens e grandes mulheres de Deus. Esses três pecados têm agido no meio do povo de Deus e têm esfriado a fé de muitos e tirado eles da presença de Deus. Consegue me entender? Então, antes de falar disso, eu queria te pedir um favor, que você clique nesse joinha que está escrito gostei, curte esse vídeo. Segunda coisa, compartilhe com obreiros, pastores, membros da sua igreja, pessoas desviadas, pessoas que eram ex-pastor, ex-obreiro, que frequentavam a igreja. E envie isso para eles. Sabe por quê? Porque Deus vai falar grandemente com eles. Vai abrir os olhos deles em nome de Jesus. Tá bom? Outra coisa que eu quero te pedir, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Todos os dias, às 9h30 da noite, por enquanto, eu estou colocando vídeo aqui. Mas todos os dias, 9h30 da noite, eu estou colocando vídeo. Tá bom? E é para te abençoar. E olha que diz agora que sobre o pecado, referente ao pecado, o que Deus diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz. Olha só. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha só, Deus ele abomina qualquer tipo do pecado. Então, esses três fatores, esses três tipos de pecado, o diabo tem injetado a partir desses tempos que está acontecendo. Para quê? Para destruir, difamar a obra de Deus, para quebrar, sabe, o trabalho da salvação do povo de Deus, do que a palavra de Deus não seja pregada, mas seja, sabe, destruída. Então, preste muita atenção. Primeira coisa que o inimigo começa a colocar no coração das pessoas na igreja, esse demônio, esse espírito chamado quebra do altar,
ele coloca no coração desta pessoa, ela faz ela enxergar essa tal coisa, é a inveja. A primeira coisa que o inimigo age é trazendo inveja ao coração. Sabe? E olha que diz em Gálatas, capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 25. Diz assim, ó: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Sabe? Olha aqui para mim. Quando nós estamos em espírito, nós não conseguimos enxergar nada. Mas quando algo começa a acontecer, o inimigo começa a querer mostrar aos nossos olhos, a gente começa a perceber, sabe, que o inimigo começa a colocar na nossa mente que nós estamos sendo trapaceados, que estamos deixando sendo de lado, e começa aquele tal negócio, e aí de repente, por causa de algum ato, algum comentário sobre uma pessoa, às vezes o inimigo vem e fala, tá vendo? Você fez tantas vezes, tantas coisas e ninguém te reconheceu. Agora este fez a primeira vez, o pastor, o fulano, o Beltrano, reconheceu ele, tá vendo como que é? E isso é uma voz do quebra do altar. Para quê? Para semear no seu coração. Para destruir a sua fé. Eu vou dizer algo mais para você do que aconteceu na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Davi venceu o gigante Golias. E após ele ter vencido o gigante Golias, sabe, o povo começou a festejar a vitória do povo de Deus. Aquele momento era uma vitória que estava sendo festejada. E sabe o que aconteceu? Está lá em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Olha só que diz o versículo de 6 ao 9. Vamos ver? E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saiu ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes e com alegria, e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta, senão, é só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha só o que aconteceu. Por causa de uma frase, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Eles estavam festejando por uma vitória que o povo de Deus tinha acabado de conquistar. Mas o inimigo foi lá e mexeu no coração de Saul. E aquilo que era para ser festa começou a se tornar em perseguição, já ao ponto de Saul querer matar a Davi por causa disso. Então, preste muita atenção com isso. Não deixa nada tirar você da presença de Deus, porque tudo que você faz na obra de Deus não é para o homem, é para o Senhor. Tudo que você faz e fez até hoje é para Deus. E posso dizer mais, você não precisa de reconhecimento humano, porque Deus vai te abençoar pelos atos do seu coração.
Então vigie, não deixe que essa seta, que esse pecado entre no seu coração, porque a inveja traz tribulações tremendas. Tribulações tremendas na vida do ferido e na vida daquele que está sendo ferido. Tá bom? Então, a segunda coisa, o segundo pecado, a primeira foi a inveja. O segundo pecado que tem entrado na vida da igreja, na obra de Deus e na vida dos cristãos, sabe o que é? A mentira. As pessoas costumam achar que uma mentira, pequena que seja, não tem problema. E ainda uns referem-se a sabe o quê? Até a mentira de Abraão, quando aconteceu com Sara. Olha que Deus não aceita mentira. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. E isso nós não podemos fazer. Nós temos que ser verdadeiro. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer a nossa verdade, Ele é a verdade. Então Ele quer que nós andamos sobre a verdade. E olha que diz em Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, versículo de número 17. Diz assim: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Olha aqui para mim. Não minta para o seu cônjuge, não minta para o seu pai, não minta para o seu pastor, não minta para o seu amigo, não minta para ninguém. Pastor, mas se eu não mentir, eu vou ser prejudicado. Olha aqui para mim. A palavra de Deus diz que aquele que fala a verdade, ainda que isso pareça que vai doer, Deus manifesta a sua justiça. Quando você fala a verdade, o inimigo chamado quebra do altar não pode agir. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus vai operar. E Deus vai te abençoar. Por mais que isso possa te trazer prejuízos, fale a verdade. Olha que diz o versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são os seus deleites. Olha só, quem mente, Deus abomina, Deus não aceita o mentiroso. Tire isso da sua vida. A mentira traz destruições na sua vida espiritual. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira perderam sua vida, não porque eles reteve o dinheiro, mas porque mentiram. Disseram que tinha vendido a propriedade, todo o valor da propriedade tinha colocado no altar. Se eles tivessem chegado e falado para Pedro toda a verdade, olha, a gente vendeu, mas não colocamos todos, colocamos uma parte, a morte não tinha chegado para eles. Mas eles preferiram mentir. Primeiro foram Ananias. Olha o que diz em Atos, capítulo de número 5, versículo 3 ao 5. Quando Ananias chega até Pedro e começa a falar. Bom, olha, deixa eu pegar aqui a minha parte da minha Bíblia para nós ir juntos. Vamos lá. Atos 5, capítulo 5, versículo 3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir-se ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a a não ficar para ti e vendida? Não estava em teu poder?
porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, expirou, e com grande temor veio sobre todos o que isto ouviram. Vejam só, por causa da mentira, chegou a morte para ele. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, então você tem que tomar cuidado, tá bom? Outra coisa que aconteceu aqui, do versículo 9 e 10, chega Safira e Deus dá oportunidade para ela falar a verdade. Mas olha o que acontece. Então Pedro disse: por que entre vós concertais para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos teus pés e expirou. E entrando ao moço, a acharam morta, e sepultaram junto ao seu marido. Então, gente, é muito sério isso. Não minta. Por mais grave que seja, fale a verdade, porque, como dizem em Provérbios, capítulo 12, versículo 17, aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Então fala a verdade, seja uma pessoa verdadeira. Tá bom? E agora eu quero falar o terceiro pecado que está destruindo muitos cristãos. É a rebeldia. A rebeldia tem agido grandemente na vida do povo de Deus, sabe? De maneira que está destruindo a obra de Deus. Muitos não aceitam a ordem de ninguém. Uns ficam olhando para o tempo que você está na casa. Fala, mas eu sou tanto tempo que eu estou aqui, agora vem esse que mal chegou. Olha aqui para mim. Você serve a Deus. E quem vai te recompensar é Deus. Então não seja assim. Muitos são rebeldes em parte de oferta, em parte de dízimos. Deus fala, toca, e muitas das vezes ela retém, ela segura. Muitos são rebeldes, sabe, de obedecer, em fazer aquilo que Deus tem pedido, de orar, de falar. E sabe o que acontece? Em 1 Samuel, abre aí, capítulo 15. Olha que diz o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejais reis. Olha só que forte. Ele mostra aqui para nós que o pecado da rebeldia é pior de quem comete feitiçaria. Deus não aceita. Não seja rebelde. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ah, é que o senhor não sabe o que está acontecendo aqui, o senhor não sabe o que está passando aqui. Olha aqui para mim. Se você está sendo injustiçado, fique tranquilo que Deus vai te responder. Mas muitas das vezes o inimigo quebra do altar, fica colocando aos nossos olhos tal coisas, dizendo ao nosso coração, para nos afastar do amor de Deus. Sabe? E como que nasce a rebeldia? Ele mostra esse tipo de sentimento que tem pessoas que mal chegaram, já está na sua frente. Começa a mostrar para você que você não tem que ser obediente em dízimo, oferta, muitas das vezes. Obediente ao que o seu pastor está falando, sabe? Não aceita os propósitos. Olha aqui para mim.
Deus está dirigindo a vida daquela pessoa. Se é uma repreensão, é para o seu bem. Deus quer fazer algo, trabalhar na sua vida neste algo. Mas se algo tem sido de injustiça, coloque na mão de Deus, descanse seu coração, mas não seja rebelde. Porque a rebeldia é pior que o pecado de feitiçaria. Você veja que o grau de pecado também tem a sua consequência do reino de Deus. Tá bom? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito. O povo de Deus saiu do Egito, da escravidão. Moisés, liderando a eles, foi guiado para o deserto. E ali se levantou 3 homens, Corá, Natã e Abirão. E mais 250 pessoas contra Moisés. Tudo que Moisés falavam, eles eram contra. Tudo que Moisés definia, eles não aceitavam. Eles achavam superior a Moisés. Eles falavam que Deus estava com eles e não com Moisés. Então, naquele momento, Moisés buscou muito a Deus, falou com Deus. E sabe o que aconteceu? Em Números, capítulo 16, diz que Deus abriu um buraco. Deus abriu um buraco e colocou a vida daqueles homens dentro daquele buraco. Olha só, aquela terra engoliu Corá, Natã, Abirão e 250 pessoas. Não faça isso. Então vença esses 3 pecados que tem destruído através desse inimigo chamado quebra do altar, que tem destruído a sua vida. Tá bom? Eu quero orar. Vou fazer a oração da cruz. A oração que liberta. A oração que restaura a sua vida em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui, meu Pai, orando a oração da cruz. O Senhor, meu Deus, morreu naquele Gólgota, entregou sua vida naquela cruz, em favor, meu Pai, de nossas vidas, para que nós, meu Deus, recebemos a vida eterna e nesta terra haja abundância, prosperidade, haja paz e alegria. Mas eu peço, meu Deus, que através do sangue que foi derramado naquela cruz, o sangue para libertar e lavar, meu Deus, de todo pecado, para lavar, meu Deus, de tudo, de toda ação do inimigo. Pai, que o Senhor opere grandiosamente nesta vida. Que o Senhor, meu Deus, manifesta o teu poder. Se esse espírito, esse inimigo tem agido na mente desta pessoa, agido no psicológico desta pessoa, Pai amado, Pai querido, liberta ela. Mostra, meu Deus, que eles é descendência do Senhor. Mostre, meu Pai, que eles, meu Pai, meu Pai, enviado do Senhor. Tira, meu Deus, toda a inveja. Tira, meu Deus, da boca do teu povo a mentira. Tira, meu Deus, do pensamento a rebeldia, meu Pai, que esse inimigo tem agido dentro desta pessoa. Ah, Deus, manifesta o teu poder dentro desta obra, dentro desta igreja, na vida desta pessoa, na casa dessa pessoa, no ministério dessa pessoa, na vida, meu Deus, particular, conjugal, meu Pai. Em tudo, meu Deus, ela possa ser abençoada em nome de Jesus. É o que eu te peço. E assim eu declaro você liberto, restaurado, sarado em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria, dê, meu Pai, instruções, meu Pai, sobre esta pessoa, para te servir com integridade, com amor e fidelidade ao Senhor. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, meus amados.
Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te guarde e te proteja. E que por onde você for, o Senhor esteja contigo. Eu quero dizer que eu amo a sua vida em Cristo. Jesus te ama também. Um abraço do pastor Fernando. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.